minha gente! Estamos começando mais um Hackeando para você, o nosso programa que nesse mês de maio vai fazer uma homenagem às mamães. E para começar hoje, com a corda toda, com tudo, eu vou entrevistar a minha mamãe, Irene Silva. A gente vai dar dicas sobre maternidade saudável, vamos contar um pouco da nossa história, da nossa experiência como mães e vamos falar sobre como funciona esse fluxo da vida. Então, você que está chegando agora, Fabi que está chegando, pessoal, vai convidando aí, pega o aviãozinho e vai convidando o pessoal para participar do nosso programa Hackeando especial de Dia das Mães com a minha mamãe. E se você tem perguntas, pode colocar aí nos comentários que eu e minha mamãe vamos respondendo aí para vocês. Cadê? Chegando, Simone, todo mundo vai chegando pro nosso... Cadê minha mãe? Mãe, entra aqui! Ô, mãe! Entra aqui, já estamos ao vivo com o nosso programa Hackeando, que tem a intenção de trazer, compartilhar as pessoas, as ferramentas que ao longo da minha vida eu fui me conectando, trazer aqui para vocês também conhecerem um pouco mais sobre esse universo da espiritualidade, da maternidade, né, da consciência sistêmica. Então, tudo aquilo que eu fui estudando e as pessoas que eu fui me conectando, eu trago aqui para vocês, para a gente bater esse papo gostoso, para vocês conhecerem coisas novas, que eu adoro trazer novidades aqui, como uma boa aquariana, adoro trazer novidades aqui para vocês. Então, toda quinta-feira, cadê minha mãe? Mãe, cadê você? Toda quinta-feira, às 9 horas da manhã, deixa eu chamar aqui a minha mãe, porque ela tá online e não aparece aqui, Senhor. Vem aqui, mãe. Oi, Julinha. Beijo, meu amor. Beijo. A Dona Irene tá com delay aí. Não tá entrando. Enquanto minha mãe não entra. Oi, amor. Beijo. Ah, agora entrou. Deixa eu chamar aqui a minha mãe para participar. Enquanto isso, a gente vai conversando um pouco mais. Se você tem perguntas aí sobre maternidade. Oi, mãe! Oi, filha, não aparecia para mim você. Ah, não? Não sei por quê. Não aparecia. E eu tanto que eu estava pegando outro celular para te mandar. E aí, o que aconteceu? Não, eu tava Coisas da esperando aqui. internet. Tava... Então, assim, tem tudo a ver com o seu momento de nascimento, que a gente pode dizer. Vem agora. Então, vocês já viram, né, gente? Hoje o programa vai estar babado, confusão, emoção, gargalhada, vai ter de tudo. E para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo ao programa Hackeando, que tem essa intenção de trazer hoje, nesse mês de maio, vai ser essa homenagem às mamães aí. E para começar, nada melhor do que com a minha mamãe, né? Então, eu vou apresentar um pouco, vai convidando aí, pessoal, a mulherada, todas as mamães, os papais também, para participar, que a gente vai dar dicas e tem surpresinha, hein? Então fiquem até o final, porque vai ter surpresinha aí para vocês que a gente vai compartilhar. Vai apertando o coraçãozinho, o aviãozinho, enquanto o pessoal vai chegando, eu vou apresentar. Joel, bom dia. Deixa eu ver aqui quem está chegando. Meu amor, Julinha, a Pati. Beijo, Pati. Simone, Fabi. Vão chamando aí todo mundo, pessoal, para poder participar, porque vai ser emocionante, com certeza. E então eu vou apresentar a minha mãe, né? Além de minha mãe, ela é a Irene Silva, ela é consultora, ela é Master Practitioner de PNL,
é terapeuta e consteladora sistêmica. Além disso, tem mais algo. Ai, é engenheira, né? Engenheira de qualidade aí. A gente vai contar que eu participei dessas aulas também de engenharia. Eu sou de humanas, mas eu participei de aulas de cálculos, de maquete lá, de fluxo, né? De planejamento, de produção. Então, o pessoal vai chegando aí, seja muito bem-vindo, vai convidando o pessoal aí no aviãozinho. E se você tiver perguntas, coloca aqui nos comentários. Oiê, a Deva, quem é essa? É É sua o amiga? Deva, tá? É meu Deva, amigo. Deva. Rosana está chegando, então, já que a gente começou falando sobre trabalho, né? O que você foi angariando de conhecimento aí ao longo da sua vida, como mãe de engenheira de qualidade, você se tornou terapeuta. Conta um pouco para o pessoal como foi essa mudança, essa transição de carreira. Então, eu me formei em engenharia de produção elétrica na FEI. E bom dia primeiro, né? Você se deu Bom dia. bom dia para todo mundo. Vi aí um monte de gente, Orféia, Rosana, o Joel, um monte de gente, amigos meus. Então, um beijo para todo mundo, saudade de todo mundo. Então, eu me formei em engenheira de produção e quando eu entrei já dentro das empresas foi na área da qualidade. E como a gente fala em área de qualidade dentro das empresas, nós estamos falando em fazer com que as pessoas entendam que elas são as principais no produto, do processo, no final da produção, e que se eu não faço desde o primeiro momento, se desde quem compra, quem vende, não compra, não vende, não planeja com qualidade, o cliente não vai receber de uma forma com qualidade, né? Daquilo que ele atendendo as expectativas dele, satisfazendo e até ultrapassando as necessidades deles. Acabei de dar uma definição sobre qualidade. Então, a partir do momento de que isso aconteceu, o que eu fui percebendo. E assim, isso é natural meu. Eu sempre fui a mais tagarela, no colégio aí, Rosana, Orféia, todas que estão aqui, eu era a porta-voz da classe. Então, sempre a parte de comunicação, sempre a parte de trazer as pessoas, de liderança, e principalmente de as pessoas virem conversar comigo sobre seus assuntos. Né, desde pequenininha, né, eu tinha meio carinha de confessionário, ou aquela, né, amiga que talvez por eu ser mãezona também que acolhia, que sempre dei muito, muito, muito valor para a amizade. Então isso já era nato meu. Quando eu entrei nas empresas, isso foi sendo desenvolvido, eu já fui para a área da qualidade, e em função disso, fazer com que as pessoas entendam, conscientizar, treinar. E aí, obviamente, quando você se abre para, as pessoas se sentem com confiança, se sentem. Eu passava essa credibilidade pelo conhecimento e pela brincadeira, pelo bom humor. Nós vamos falar lá no final sobre isso, né? Sobre essa coisa do bom humor e do brincar na vida. Então, as pessoas se achegavam, e aí. Eu não falava só sobre como que tinha que aplicar uma resistência na placa, que foi meu primeiro emprego dentro de uma empresa de impressoras, e aí por diante. E aí no decorrer da vida, numa empresa que eu entrei, foi feito todo um trabalho de reestruturação. E esse trabalho de reestruturação significava a empresa ser de um tamanho e ela precisava otimizar os processos, diminuir, porque tinha muita duplicidade e tal, e cargos, funções e tal, e aí ela precisava diminuir, o que a gente chama de downsize. Então, e aí o que acontece? Com quem que a gente trata? De que forma a gente trata? Como é que as pessoas ficam dentro de uma empresa que elas sabem que está se reestruturando, fazer diferente, implantação de novos projetos, papapá, né? E como que elas se sentem? Extremamente com medo de não dar conta, medo de ser mandado embora, medo de quem vai ser o novo chefe, medo. E o medo, a gente sabe, né?
ele é a causa primária dentro do lado emocional da maioria, para não dizer todas, né? A gente não diz todas para que a gente não fique tão pragmático nisso, né? Mas de muitas doenças, né? E aí, quando isso foi tudo acontecendo, eu com o viés dessa área de humanas, eu brinco que eu fiz engenharia para tornar o pessoal de exatas humanoides, os exatoides humanoides. E a partir daí, eu fui me especializando, né? Então eu fui para a área de PNL, eu fui para a área de coach, eu fui para a área de várias especializações dentro da programação neurolinguística, de toda a formação, ela, né, tem vários níveis, fiz todos. Aí depois fui para a área de coach sistêmico, entre aspas, finalizando com o que nós fizemos juntas, né, a consciência sistêmica, que é a constelação organizacional e familiar, né, da pessoa física, das pessoas únicas, né, e também depois agora estou na certificação aí de uma outra técnica, que é a analista corporal, né, então esse tipo foi por conta disso, por conta de ver que as pessoas dentro das empresas precisavam se sentir humanas, entendeu? E aí, como fazer isso? E como fazer o dono da empresa entender isso? Como é que isso acontece e isso está lá no faturamento dele? Como que isso aumenta o faturamento? Como que isso se procede? Então, é desafiante. Hoje, muitas empresas ainda têm dificuldade de absorver isso e desenvolver isso de uma forma ampla, né? Às vezes só um treinamento de liderança aqui ou lá, mas a gente sabe que é um projeto. Então, poderia dizer que você era a intermediária entre essas pessoas, né, da produção, então, porque, na verdade, era o conjunto, né? Porque você trabalhou desde diretoria até o pessoal na fábrica, na linha de produção mesmo, e como então você faz essa intermediação para expandir a consciência, né, desses diretores ou de quem vai validar, vai autorizar o investimento nessa área dentro das empresas e vice-versa, né? Porque exatamente. Veio como uma tradutora, da mesma maneira que eu faço dos filhos, né, das crianças, dos adolescentes junto aos pais, você faz isso dentro dos colaboradores com a diretoria ou os donos da empresa. E a via de mão dupla, né? Porque eu brinco até nos treinamentos que as pessoas falam nós, eles e os outros, né? Os homens, que é bem show de fábrica porque as pessoas elas se eletizam dentro dos seus níveis, aquela faixa, né? E não enxergam que não existe diferença quando se fala de ser humano, que a mesma dor, o medo que uma pessoa da produção tem no primeiro momento que ela nunca fez nada, ela entra, vai aprender como auxiliar de produção, algo que ela nunca fez na vida. O dono da empresa não também tem medo de como que ele vai, aí num outro nível de situação, mas o medo é o mesmo, como é que ele vai manter a empresa, aí a gente está falando aí de tudo que está acontecendo à nossa volta, manter a empresa, como é que ele vai ter performance, porque ele é muito exigido em performance, um é exigido em performance de fazer a operação, o outro é de planejar e dirigir toda uma empresa, mas o medo de não dar conta, muitas vezes é o mesmo. E aí se sentir ser humano e entender que do mesmo jeito que eu tenho medo, você tem, e aí a gente integrar isso de uma forma, e não só medo, né? Várias e várias emoções, né? Não vamos falar só de coisa, alegria, comemorar, né? Brincar de uma forma positiva e saudável. Então é exatamente essa integração. E é o que eu vejo dentro da minha linha desses pais, porque esses pais também têm mesma analogia do medo, então tá com a sua criança interior
ali ferida ou na falta, no excesso, e não quer repetir isso com os filhos e acaba repetindo. E eu vejo muito esses processos aí dentro da empresa, que nada mais é quando a gente está falando de uma consciência, né? Algo, quando a gente vai fazer uma constelação sistêmica, seja ela dentro da família ou organizacional, a base, as leis sistêmicas que nós, como consteladores, vamos avaliar para ver se essas leis estão sendo como se diz? Se estão, tipo, desenvolvidas, aplicadas de uma maneira saudável, né? Se não estão sendo transgredidas aquelas regras, aquelas leis sistêmicas, no fundo, acaba sendo a mesma leitura, só muda o nome daquele elemento dentro da situação, né? Então, eu acho que assim, uma das coisas que, se a gente perguntar qual é a nossa primeira empresa? Aonde começa a nossa primeira empresa? Começa na família. No útero, né? Exatamente. Então, onde você faz o seu recrutamento e seleção, certo? Então, onde começa a primeira empresa? A primeira empresa exatamente é a família, onde você tem os seus líderes, pai e mãe, que vão dando os limites, a partir do momento que você vai estar sendo treinado, ou deveriam, sendo treinado, porque eles também não foram, né? Então a gente sabe que, mas isso a gente fala daqui a pouco. Quando eles foram treinados, onde eles vão ser treinados, dado limites, e exatamente como você falou, acontece na primeira empresa de não ser saudável, acontece na empresa. Que são aqueles líderes. Né? É uma extensão, que são aqueles líderes, ou vão, porque a pessoa está muito tempo na empresa, então eu vou lá, eu vou ser um chefe, mas não tem perfil nenhum para ser, não foi capacitado, não foi qualificado. Então, tudo isso que acontece na família, né, e esses exemplos, e é essa base que todo ser humano tem quando entra no profissional. É aquilo que eu tive, e se não teve, é importante o quê? Buscar o autoconhecimento, buscar se entender. E foi exatamente isso que eu vi nessa empresa, quando a gente fez toda uma reestruturação, que tanto o nível de cima, que era o dono, quanto os outros níveis, não tinham, cada um dentro das suas dificuldades e processos. Cenário, né? E aí, o meu cenário, seu cenário, situação. Então, foi por isso que eu fui buscar. Mas teve algo assim, tipo, um momento específico, algo que aconteceu, tipo, alguma situação específica que fez você falar assim, não, é isso, eu tenho que trabalhar com pessoas. Ixi, conexão aí. Enquanto minha mãe volta, a gente vai aqui. Ela estava falando, então, sobre como foi a transição de carreira dela, de engenheira da qualidade para virar terapeuta sistêmica, coach, consultora. Então, aí, enquanto minha mãe volta, Dona Irene, veja a conexão aí, acho que é a dela, né? Pessoal, se vocês estiverem fazendo tiverem alguma dúvida, quiserem fazer alguma pergunta, coloque aqui nos comentários. Bom dia, Elaine. Bom dia, Sandra. Box, Érica. Bom dia a todos aqui. Cadê a Dona Irene? Vamos lá. Voltando, deixa eu chamar aqui a Dona Irene. Pronto. Tá voltando. Vamos lá. Internet, please. Voltamos. Então, respondendo a sua pergunta, tá? Rapidamente. Foi um momento que né? Porque eu olhei para mim e falei, espera. Alguém dentro de um treinamento virou para mim e falou assim, Irene, para de bater.
para de bater, porque, obviamente, como engenheira, papapá, papapá, e entrando dentro das empresas, num mundo, na época, bem mais machista do que hoje, eu tinha que mostrar a força do meu lado masculino, entendeu? Então, eu tinha, porque eu era o dono e diretoria, gerência, então eu tinha que mostrar que eu sou muito macho que muito mais que muito macho, entendeu? Então, naquele treinamento que eu participei, que a psicóloga virou para mim e falou: Irene, para de bater. Para de bater porque eles precisam agora do De seu acolhimento. feminino, de acolhimento, eles precisam, porque todos estão extremamente estressados. Para de bater, porque eles agora é a sua forma de acolhimento. Que foi também desafiante, porque as pessoas não estão acostumadas a ser acolhidas. E também foi E muito pedir desafiante. ajuda. Exatamente. Então foi muito, muito desafiante. Como eu fazer isso? Porque você vai de um extremo ao outro. Nesse dia, nós estávamos num local, eu fui andar, eu chorava, que nem uma louca, porque eu falei, como que eu vou perder a minha intensidade? Como que eu vou parar? Eles têm que me valorizar, porque não sei o quê. E todas aquelas crenças, E todos aí aqueles... foi para sua criança que queria ser vista e que também não Exatamente, recebeu aceita, mais acolhimento. aceita. Exatamente, porque a minha criança, e o meu grande processo da minha criança é de ser aceita, do meu jeito de ser. Do meu jeito de ser brincalhona, de ser tagarela, esse olhinho de moleca. Então, e que as pessoas não, né? Especificamente A sua quem eu mãe. amava muito, a minha mãe, que eu queria que ia ser. E o jeito dela, por quê? Porque ela também tinha uma cultura que mulher não podia ser assim, não podia ser assado. E eu falo, o que não pode? Como assim? Né? E por outro lado, eu tinha o apoio do meu pai, que falava, você vai fazer, você vai estudar mesmo, vai fazer engenharia, porque no vagabundo nenhum, você não vai precisar de vagabundo nenhum, né? Aquele jeito do e que com a minha mãe, ele era machista, não deixava ela fazer um monte de coisa, essas coisas que acontecem na família de todo mundo, né? A Lili E está que colocando isso... aqui. Que demais essa conversa. Beijo, amiga. É. Beijo, Aline. Então, e aí foi exatamente quando eu comecei a ter as minhas dores muito fortes que eu fui atrás e me olhar por que estava doendo, por que não estava e como que eu podia. E uma coisa que é muito forte minha, eu aprendo aqui hoje, vivencio, ressignifico, né? Às vezes eu não ressignifico tudo, porque nós somos camadas, né? Então a vida vai passando e vai ressignificando. Mas a minha necessidade é muito grande, e eu vejo isso em você também, de passar para as pessoas. Entendeu? Olha, eu melhorei, né? E uma das coisas que para mim foi desafiante também foi entender que, como era bom para mim, eu queria enfiar a goela abaixo na cabeça das pessoas e, olha, vem, vem, vem. E foi a perda de uma pessoa muito querida, uma amiga muito querida que se foi com 41 anos, né? Exatamente 7 anos atrás, que eu percebi, que eu falei, que eu vi que eu não... Né, eu com o primo dela, não sei se a Lê está aqui, um olhou para a cara do outro e falou, nós não vamos conseguir salvá-la. A hora que eu ouvi essa palavra, salvar, eu falei, pera, que pretensão é essa minha, ou a dele, né, essa nossa angústia tão grande. E aí foi exatamente, eu acho que quando amadureceu mais ainda essa coisa do terapeuta, de respeitar as escolhas, às vezes as escolhas das pessoas, as dores das pessoas que querem continuar o Às seu vezes movimento. precisa ir para o fundo do poço. Precisa, por amor, a gente precisa. Olha quem está dizendo para quem, né, meu amor? Precisa deixar, porque faz parte dessa trajetória de você deixar de
de sentir a necessidade de fazer a lição de casa do outro, achando que você está fazendo algo benéfico para o outro. E só que você, né, mamães, quando vocês, principalmente, ou para um amigo, tal, você faz essa lição de casa para ele, você está interferindo no processo de evolução dele. Porque Com você, certeza. inconscientemente, está falando, você não tem capacidade para fazer, então eu vou fazer por você. Deixa que eu faço. Né? Só você, porque a mãe fica, né, geralmente a mãe fica condicionada, presa na função materna de fazer aquele serzinho sobreviver, né? Exatamente. E aí não percebe que aquele ser precisa se desenvolver, não mais sobreviver. Ele já sobreviveu, né? Agora ele precisa se aprofundar. Então, ele precisa viver, não sobreviver. Né? Então, mas assim, existe um instinto nato, é instintivo isso. Do mesmo jeito que é instintivo que você, a hora que... Você até pode deixar o Lorenzo andar e como, sabe? E aí você vê que ele vai equilibrar, mas instintivamente você olha, tem um bico que pode bater a cabeça, você só deixa... Se você, né, instintivamente, você tem um bico que pode quebrar a cabeça, tem o que tem, é muito perigoso. Se tem uma grama, se vai bater, mas você sabe que não vai machucar muito, você deixa. Mas se tem um bico que você sabe que vai se arrebentar, só que não adianta, viu? É uma dica aí já. Eu vou começar antes da outra dica que não adianta, porque por muitas vezes na minha vida, essa mãe que vos fala da filha que vocês que a ver, eu pegava a almofada e ela ia bater a cabeça na parede, né? E ela estava vindo. Aí a almofada aqui. Aí, de repente, quando eu punha a almofada porque eu achava que ela estava aqui, ela fazia assim. Entendeu? Então eu bati a cabeça do mesmo jeito, aí, porque era o processo dela. Teve um episódio que foi que a gente fala que mãe tem esse poder de, tipo, angariar todos os anjos de guarda da face do universo. Eu estava... Que teve um episódio que eu estava... era pequenininha, quantos anos tinha? 2 anos? 2 anos. 2 anos. E ia estar na avenida, né? E aí... Não, era uma rua muito... Era uma rua lá em São Bernardo do Campo, que eu ainda fazia Favos, né? E eu quebrei o pé jogando, e eu não podia pôr o pé no chão, porque fazia 2 dias eu não podia pôr o pé no chão, e era um sábado, e aquela rua nada passava. Só que, e a Andréia tinha 3 amiguinhas que moravam em frente, né? E que elas amavam ficar juntas. E aí ela pediu, mãe, posso ir na casa, né, das menininhas, que ela chamava as menininhas? E eu falei, pode. Nessa hora, eu falei, vai devagar. E eu olhando para ela. E a hora que ela estava descendo a calçada, veio um louco, tinha uma lombada. Veio um louco, e eu escutei o barulho, e eu olhei para ela, eu não sei, eu segurei, eu falo que eu segurei, porque foi de uma... Eu não sei, alguém puxou, a minha energia, o anjo de guarda, puxou ela para trás, assim, e ela não atravessou, porque se ela tivesse atravessado, porque ele passou, bum, que nem um louco. E só que assim... Eu fui com tanta força no olhar, e eu não gritei, porque eu sabia que se eu gritasse, ela ia se assustar. Então eu fiquei com medo dela, então tudo ao mesmo tempo, tudo junto e misturado. A telepatia, querida. A telepatia, totalmente telepatia. Então, assim, eu olhei, não, eu travei aqui, não, Dainha, e com os olhos, e aí alguém puxou para trás. A minha energia, sei lá o que, puxou ela para trás e ela não foi. A telepatia. Pronto, resumindo é isso. Então, vamos, já que a gente está contando essas experiências todas. Bom dia, Abinava, meu amor. Bom dia, Elizabeth. Então, essa é nossa... Ó, essa prima é lá da Ilha da Madeira. Mãe, nós estamos internacional. Tira o microfone, porque senão fica muito abafado o som. Tá bom. Então, assim tá melhor? Tá. Assim tá melhor?
É que estava bem Porque perto. quando você começa a falar, aí A evoluir. Então, diminui, a Beth, diminui. eu diminui o volume. A Beth é minha prima lá da Ilha da Madeira. Bom dia, todo Portugal. Todos os primos. Os E, então primos vamos lá da ilha. contar, então, qual foi a nossa experiência, como foi quando você... ixi, aí tá fugindo a Voltei, internet. Para de mexer, voltei. senhor. Não, é que entrou uma ligação e aí, entendeu? Tá bom. Tá. Então, assim, eu quero saber como foi quando você ficou sabendo que estava grávida, você já descobriu logo de cara, aconteceu alguma coisa que fez você, né, olhar para isso, como que estava esse casal aí, quais eram as expectativas depois e um pouquinho de como foi esse puerpério, né? Puerpério, para quem Aham. não conhece, gente, é aquele períodozinho logo depois do parto, que a mulher tem essas oscilações hormonais, que tem, na maioria das vezes, né, tem um pouquinho de depressão pós-parto, algo que é, né, um pouquinho mais leve, mas que é esse período que você revive também a sua vinda aqui para a Terra, né? Assim, sair daquele ambiente ali confortável, gostosinho, aconchegante, para vir para cá, para esse cenário terráqueo, aqui para a Faculdade da Terra. Então, conta um pouquinho para a gente como que foi, se deu medo ou não, como que foi. Assim, eu fiquei sabendo que Resumo, tá? eu. Por favor, né? Resumo. Eu vou pegar aqui Então, até o tempo que eu esqueci de pegar o relógio, porque as duas falam que nem umas malucas. Então, querida, volta aqui. tô aqui. Vai Tá, falando. Eu só tá, tô ligando o relógio. tá, o tempo, tá bom. Eu fiquei sabendo depois de um treino eu treinei muito mal. Eu jogava voleibol no Corinthians e treinava, tal, federada, tal. E aí eu saí e fui tomar banho. No que eu fui tomar banho, quando eu me olhei no espelho, porque eu vi que o meu mamilo estava muito escuro. Falei, que isso? E tinha treinado muito mal. Faltou, eu estava com falta de ar, eu não entendi o porquê. O Tô técnico escutando, brigou. tá? Só tô pondo a cena Tá. aqui para. Aí, ok, aí tudo bem. Quando eu olhei meu mamilo, eu falei, ai meu Deus do céu. Aí eu fui lembrar que não Que é tinha vindo minha menstruação. menstruação. Porque eu nunca tive TPM, eu nunca tive dor. Acho que eu tive cólica a primeira vez só que eu fiquei menstruada. Então, para mim, eu não tinha nada. Então, e eu fazia a tabelinha bonitinho. E aí eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Aí, nossa, faz Mas muito tinha tempo. dado uma escapadinha no driving. Não, em vez de ir para um casamento, no dia 23 de maio de 1981, em vez de ir para um casamento, nós fomos não vamos. Então pegamos um vinho, compramos um pizza e fomos, obviamente, dois duros fazendo faculdade, fomos num drive, né? E aí fomos lá na entrada de São Caetano, né? Que a André até agora não é mais drive. Aí No Fiat ia acontecer 147, então no teve que. Fiat Por isso que eu sou tão 147, elástica assim, ó. no Fiat 147, eis que um momento muito especial que eu falo, eu sei o dia que eu fiquei grávida, eu sei a hora que eu fiquei grávida, porque já que a gente tem telepatia e tem essa força muito grande, eu senti que aquele namoro, vamos dizer assim, aquele fazer amor foi totalmente diferente de outras vezes. E foi uma emoção tão grande, que a gente se abraçou e chorou junto depois que tudo que aconteceu. Então eu sabia que aquilo que realmente, foi óbvio, não sabia que naquele momento, né, não tinha nem ideia. E aí, bom, aí eu sei que foi essa coisa do físico, meu peito estava
aquela hora eu notei que ele sempre foi grande, mas então aquela hora eu estava mais, e aí essa coisa do mamilo. E aí minha amiga, irmã, Maria Elisa, liguei para ela, ai, Maria, eu acho que eu tô grávida. E aí ela me ajudou. Tá abafando. Eu acho que ela ajudou, né? Nessa coisa do. Lógico que ela ajudou, aquela coisa secreta, levar meu xixi para uma outra amiga que não sabia quem era, que poderia. E essa amiga, Naca, pegou, que trabalhava no instituto, não sei o quê, e chegou para ela e falou: olha. Fez o exame e falou para ela: olha, eu sei que acho que não é você mesmo, que fosse você estaria muito mais doida. Então fala assim, ó, eu não sei se é a Irene, eu não sei, foi falando alguns nomes, né? Mas diz parabéns porque ela vai ser mamãe, né? E aí nós dois, aí combinamos, não tinha celular, não tinha nada disso, nós combinamos da Maria Elisa trazer o exame à tarde, 2 horas da tarde de um dia X, porque a gente tinha prova, né? Nós tinha prova na FEI e nós íamos fazer prova de laboratório de termodinâmica. E ela veio com a notícia, nós falamos numa classe, só nós, aquela coisa bem, né? E chegou ela, os dois sentados, que nem duas crianças mesmo, literalmente, sentadinho na carteira. E aí veio a Maria Elisa, olhou para mim e para ele, para o Salvador, né? E falou, parabéns, vocês vão ser papais. Naquele momento foi uma mistura de emoção, de alegria, de medo, e aí como que nós vamos fazer, e como que é isso, como que não é isso, né? Foi algo muito desafiante para nós dois, óbvio, né? Cada um dentro das seu mapa, né? Das suas experiências, mas foi muito, muito, muito assim. O que é isso ser mãe? O que é isso ter um filho? Eu tinha 21 anos, então o que é isso? Né? Como fazer, como é isso? Então mas foi deu desafiante. Medo de falar para quem? Tipo, foi de avó, primeiro... para minha avó e pro meu avô? Não, é assim, a primeira pessoa que a gente estava em São Bernardo, pro lugar que a gente foi para a casa dos seus avós paternos, né? E aí a gente contou, e assim, a gente foi contar para aquelas pessoas primeiro que a gente tinha mais, vamos dizer assim, ligação, ou sabia que a gente ia levar bronca, mas a gente ia levar bronca com acolhimento. Então, foi a avó Maria. Não, minto. A primeira que soube foi a Vânia, a sua tia, que olhou para nossa cara e fez assim: ai, que legal! Você começa a gritar e começa a. Vou tirar o. Tira. Tá melhor, bem melhor. Melhor. Aí a sua tia virou e fez: ai, que legal! Eu dou a geladeira. Foi a primeira frase que ela colocou. Bem Vânia Maria Hacker. E aí depois a avó Maria, né, que era a avó de Salvador, né, e que era a mãezona dele. E aí depois o resto da família. E no dia seguinte nós saímos da casa dele e eu fui direto pro meu pai. E tá, mas eu quero saber da emoção. Você tinha medo de contar pro meu avô? Como que foi? Não, pro vô, tinha um pouco de medo. Então, quem eu tinha mais angústia de contar era uma mistura de medo com saber que eu ia ser muito criticada. Então, primeiro foi o vô, mas tinha medo, sempre tinha medo. A gente era muito imaturo, né? Tinha coisa. E aí, mas o primeiro eu sabia que eu ia ter apoio do vovô e sabia que eu ia também ter da avó, mas eu ia ter que escutar um sermão muito grande. Entendeu? E aí aquela angústia, aquela coisa de não querer brigar, sabendo que, entre aspas, hoje eu acho totalmente. A gente tinha feito uma coisa errada, que não podia escondido, imagina, ficar grávida antes de casar, né? Apesar de estar noiva, essas coisas todas. Então, assim, foi uma mistura, só que em nenhum momento, sempre eu tive a certeza que eu queria você, né? E que era uma vida. Sei lá, era muito mais na questão da intuição, ia uma mudança imensa de vida, mas que eu ia enfrentar, que ia puxar minha espada guerreira e ia lá e fazer e acontecer, porque era assim,
sempre foi assim o meu jeito de Independente se ser. você e o Salvador iam ficar juntos. Independente se eu e o Salvador estaríamos juntos, sim. Apesar que a gente tinha um amor muito grande um pelo outro, né? Uhum, Mas, assim, tinha as nossas diferenças, até por isso a gente se uhum, divorciou, mas dizia um sentimento muito grande. Eu não estava preocupada se ele ia ficar comigo ou não ia, uhum, certo? No sentido de, por conta do bebê. Do bebê, de você, eu tinha certeza que eu queria ter. Que eu não, né, não queria, apesar de falar de milhões de coisas, mas estragou sua vida, você aquilo, que era muito né, da de uns mentalidade aninhos da da época, né? mentalidade da época. Então, mas assim, Até hoje tem, né? tem. Então, é, estamos aqui hoje como mãe e filha, como profissionais, como terapeutas hoje, para exatamente a gente ressignificar isso nas nossas vidas e também apoiar, contribuir para que essas famílias, para que essas pessoas possam ampliar um pouco mais essa consciência da responsabilidade desse treinamento, né? Dessa consciência, desse treinamento E, consciencial. Eu vou e contar só um que na pouco. época, só um pouquinho, na época existia muita imaturidade, mas uma das coisas que, de novo, eu acho que é outra diquinha, vamos dizer assim, aquilo que a gente aprende como raiz, fica. Entendeu? Então, por mais que as pessoas, a gente tenha medo, ou será que eu eduquei bem? Será a raiz, os valores que eu recebi dos meus pais, os valores que ele recebeu dos pais dele, porque a minha mãe fez falou isso para ele, né? Você não precisa casar com ela, né? Eu sei que é de uma forma sistêmica errônea, né? Que eu cuido dessa criança, né? Ela queria puxar para ela, tal, não sei o quê, mas qual era o amor que tinha por trás? Você não tem obrigação nenhuma, você vai fazer por sua escolha e que realmente, né, porque é melhor do que se você for fazer de uma forma obrigado e aí vai sofrer mais ela, mais a criança e todos nós. Era isso que era a música que estava por trás dessa situação do que ela falou. E era um valor dela, né? Uhum. Então não era um valor, agora tem que casar, senão eu vou dar um tiro. Não, não foi nada disso. Não houve nenhuma pressão nesse sentido, a não Ameaça, ser né? que ameaça, nesse sentido, só e sim porque a gente gostava. Uhum. Ah, que bom. Gostoso saber e poder compartilhar. E eu escutava muito na minha vida. Quando você for mãe, você vai me entender. Quando você for mãe, você vai ver. Né? E aí, aqui cá estou entendendo grande parte das coisas, mas tendo a oportunidade de fazer um pouco diferente. Pouco E ter diferente. essa consciência e essa autorização é muito importante. Eu, diferente lá da minha mãe, eu fui ter o Lorenzo aos 37, 38. 37. 38? 37. Se 37. foi 2019, foi Isso. 37. É. Você já tinha Aos, 37 alguns meses. é, aos 37 anos, então, dentro de um outro cenário, dentro de né, no meu segundo casamento, então, já tinha passado várias coisas, só que quando a gente engravida, tem uma desconstrução. Para mim foi muito isso, uma desconstrução de quem eu era. E eu achava, né, já atendia famílias, mães principalmente, e eu achava que eu sabia o que era. Até eu falo, quando eu me tornei mãe, eu falei assim, ai, desculpa a todas as clientes que eu possa ter julgado. E pedir perdão para todas elas, né, dentro da consciência, porque realmente só você passando por essa experiência de primeiro, né, de gestar
aquele ser e podendo ter uma consciência de como é essa formação e dentro da nossa filosofia de vida, né, do que eu fui buscando e conhecendo, entender como esse espírito acaba acoplando aqui na Terra, o para quê de tudo isso, né? É tão importante que é o que eu hoje trago para os meus atendimentos. Então, entender qual é o meu papel como mãe, né? Aqui é que está chegando mensagens. Meu papel como mãe, né? Essa mãe desses seres que estão chegando, que são diferentes. Então, eu lembro que quando eu era pequena, eu me sentia super, até hoje eu sinto mais ou menos, esse ET, né? Eu não queria ficar aqui. E era muito difícil para mim, como eu tinha muita memória de outras vidas, de outras experiências, eu não entendia essa concepção, essa dinâmica das famílias terrenas, né? E aí eu até chegava e falava para minha mãe, mas não é. Ela falava, não, porque eu sou a mãe, que eu sei mais que você, que não sei o que. Eu falava, mãe, não, você pode ser, você tem mais vivência terráquea do que eu, mas pode ser que meu espírito seja um pouco mais velho que você, né? Não tem mais ou menos, e sim são coisas, cada um está dentro de um lugar, né? Dentro dessa linha de evolução como espírito. E normalmente, quando você falava isso para mim, certo? Aqui, o lado, né, rígida da sua mãe tinha vontade de torcer o pescoço, e aí eu respirava e falava, ok, você vai ser um dia mãe, você vai entender isso. Então, concluindo que a gente já está há 10 minutinhos aqui, eu tenho médico do Lourenço, então não posso atrasar muito a nossa live aqui. Então, ter tido, né, o Lourenço já com esse nível de consciência, com essa maturidade, facilitou, mas ao mesmo tempo não tem jeito. Porque quando você se torna mãe, quando você vê lá, e aí você volta para o seu período de quando você estava lá na barriga da sua mãe. Então, eu fiz várias. Eu já estava, né? Eu engravidei fazendo o curso de constelação familiar, de consciência sistêmica, junto com a minha mãe. E ali eu estava, já fazia mais ou menos mais de um ano que eu estava tentando engravidar. E aí eu fui fazendo vários processos, fui para um retiro, que eu fiquei uma semana sem, né, sem comer, sem falar. E também a gente fez uma constelação bem importante antes disso, e a gente foi fazendo, ia fazendo algo juntos para poder liberar esse fluxo, né, para a vinda desse ser aí que tem todo essas sensibilidades, esse novo, vamos colocar assim, novo estado de ser, né? Que é dos seres que estão chegando, assim como nós, mas cada vez mais vai sendo sutilizado e esse DNA vai sendo ativado. Né? Essas crianças, por que elas apresentam essas características diferentes, que na maioria das vezes são considerados, diagnosticados como, né, autistas, TDAH, síndrome de Asperger, porque tem esse jeito diferente. Então, essa informação, como percorre nesse hemisfério, esses campos e esse DNA, tem mais filamentos ativos. Então, essa informação chega de outras dimensões, de uma determinada maneira, que vai ser traduzido lá no cérebro e vai ser colocado, expressado de diferentes jeitos que a gente está acostumado. E que, já no meu caso, quando eu era criança, já era visto como diferente, era anormal, era doente.
né? Então, eu, nos meus 8 anos de idade, eu me via, minha mãe me levava em centros e vários lugares para eu poder ter esse controle desse meu jeito de ser, ou compreender esse meu jeito de ser, para não entrar em algo doentio, mas não tem jeito, né? Então, com 8 anos de idade, eu lembro até hoje a roupinha que eu estava no centro lá, e aí eu participando de uma operação espiritual. Eu estava com uma bermudinha azul, e na época era uma modinha, era uma blusinha trapézio, assim, com umas bolinhas azuis. Da Petistil. E aí eu lembro até hoje, assim, do cheiro, porque era muito louco para mim, porque era algo natural. Eu estava fazendo ali a operação espiritual junto com adultos e tudo, e para mim eu não tinha aquela idade. Então, para eu poder saber o limite, não era o limite, mas assim, eu me via como criança aqui na Terra, nesse corpinho, mas ao mesmo tempo o nível de consciência, o espírito, tinha outras habilidades que eram desenvolvidas. E aí, saber lidar com isso era complicado Eu para acho que mim é como assim. criança. Então, eu acho que isso, só para a gente ir lá para as dicas, porque eu estou preocupada também com. Porque, como vó, eu também fico preocupada com o pequeno. Eu acho que, assim, isso tudo é desafiante para que a gente possa, com a maturidade, com o conhecimento, do mesmo jeito que você sentia e tinha essas habilidades todas. Eu também, aos 20 e tal, e fui buscar sempre essa área e entendimento dentro do autoconhecimento e espiritualidade, né? Uhum. Físico, mental, emocional e espiritual. Nós somos os 4 corpos juntos, não tem como, não tem essa separação, então, de como se uma coisa não funcionou, vai reverberar em todas as outras. Né? Então, não tem como. Então, como lidar com isso? Então, eu acho que a maturidade é a principal, e aquilo que eu falei. E o autoconhecimento, eu acho que assim, quem está nos escutando, ou você, por exemplo, na idade, o pessoal da tua idade, da tua geração, aquela coisa, é bem simples assim, só para a gente. Eu fui para a Disney com quase 40 anos. Você foi com 12. Então, é exatamente essa oportunidade, e tem crianças, né, essa oportunidade que as pessoas têm, e aí, assim, autoconhecimento, buscar se olhar, se autoquestionar, né? Eu acho que isso foi uma coisa minha e da situação que eu sempre vivi no colégio, as amigas e tal, o autoquestionamento, não é? Não passar a vida, não, mas por que estou sentindo isso? Por que isso? Por que aquilo? Por que isso? Por que aquilo? E você sempre buscou isso também. E realmente, com toda essa energia toda, a telepatia muito mais aflorada em você, porque você vai fazer de um jeito diferente. E o Lourenço sabe, a gente não sabe, né? E como que será, mas eu acho que assim, e o que veio do vô, eu né? O acho que que o veio do vô, né? importante de tudo isso é muito louco isso que a gente vai falar agora aqui para vocês. Então vai chamando aí o pessoal aí no aviãozinho, porque a gente vai dar as dicas rapidinhas aí, como você, mamãe, papai podem fazer essa parentalidade de uma maneira mais saudável. Como se tornar desnecessário. Então, se você, assim como pais, como profissionais, né, você vai ao se tornar desnecessário, é sinal que você fez um bom trabalho, que aquele ser seguiu para a vida, porque filho não é propriedade sua, certo? Filho é uma continuidade. E como você ser grato pela vida que você teve, por essa oportunidade, fazendo para os seus filhos. Só que você só consegue fazer para os seus filhos diferente, né? E não falar, com os meus filhos eu vou fazer realmente diferente do que os meus pais fizeram. Quando eu falo isso, eu estou com referencial no passado, o que meus pais fizeram.
Não, eu vou fazer diferente dentro daquilo que eu percebo, a minha responsabilidade aqui no presente. Porque se você ficar baseado no julgamento do que os seus pais fizeram e você quer fazer o oposto não é fazer diferente. Fazer o oposto, em algum momento, esse oposto acaba sendo a mesma coisa, certo? Então, fazer diferente é você integrar isso dentro de você. Porque quando você quer excluir, eu não quero fazer igual a minha mãe, não quero ser igual a minha mãe, é como se você quisesse arrancar de você os 50% do seu DNA, o seu hemisfério direito. Não tem como, gente. Entende? Você integra o que é saudável e deixa os BO com elas, entendeu? Você deixa toda a carne. Peraí. Fala agora. Você deixa todos os BO da sua mãe ficar só com o saudável, com o que é bom, e deixa os BO, os vucu-vucu da sua mãe com ela, ou com o seu pai, entendeu? Então, é assim que eu estou procurando fazer diferente. Resolve o problema. Se você não teve a atenção da minha avó, o problema é seu. Vai buscar lá no Criador, na fonte, que eu tenho que dar atenção para a minha criança e para o meu filho, entendeu? Então, é isso. E fazer isso sem culpa, né? Porque a gente fica preso a uns programinhas de que a gente tem que ser o salvador, né, dos nossos pais. Ai, não, mas meus pais vão ficar velhinhos, estão doentes, eu tenho que fazer por eles. Para, né? Por que você tem que assumir algo de consequência das escolhas que seus pais fizeram? Você não tem que assumir isso. Você pode, lógico, você pode ajudar no sentido, vamos, os irmãos, vamos nos unirmos, eu tenho um recurso um pouco mais financeiro, vou pagar um cuidador para os meus pais, tal, não sei o quê. Ok, mas você parar a sua vida, você não está ajudando esse ser, independente se ele veio antes de você. Né? Você vai estar fazendo a lição de casa para ele, como espírito. Ok? Vamos lá para as dicas? Porque senão a gente não vai dar tempo. E só finalizando isso, eu acho que o que a Andréia acabou de dizer, nós estamos vivendo. Né? Então, eu tenho um pai de 93 anos que está desafiante, porque ele agora tem, né, ele está lúcido, mas tem as coisas dele. Então, eu abrir mão da minha vida significa eu virar um caramujo, e isso não vai ser legal nem para mim como pessoa, como mulher, nem para como mãe, porque eu não vou poder me dedicar a hora, e nem como vó. Né? Então, é muito bom. Isso não significa que eu estou abandonando. Como mulher, como. Não, então, como eu falei, como mulher primeiro. Eu falei primeiro mulher, tá? A primeira mulher. Então, como mulher primeiro, depois a mãe, e depois a avó, e assim, e filha. Né? E esse processo todo é que a gente precisa saber. A medida certa. Mas tudo isso, obviamente, que tem todo um entendimento que a gente teria que ter umas 4, 5 lives para ir falando, né, dos níveis de amor. Vamos fazer isso então, mãe. Vamos falar sobre os níveis de amor, que eu acho que dá para a gente fazer em cada nível de amor as nossas. Então, vamos isso aí, tá? Vamos então, ok. Dicas. Eu acho então, vamos fazer um bate-bola? Você dá uma dica, eu dou outra, para ficar gostoso. Ok. Então, mulherada, pais, mães, fique atento. Se você também não é pai e mãe, você pode contar para suas amigas, para quem você quiser, esse conhecimento aqui que essas diquinhas que a gente vai compartilhar com vocês agora. Então, primeira dica para fazer uma parentalidade, ou você que é cuidador, educador, de uma maneira mais saudável. Vamos lá, dona Irene. Pois não, dona Andréia. Então, a primeira coisa é quando você chega para o filho e fala assim, ai, você é minha vida, filhinha. Ai, mamãe, você é tudo para mim. Eu não sei viver sem você. Isso é muito forte, né? E por trás disso tem uma carência muito grande, né? Do que? Você é minha vida, eu não sei viver sem você. É algo que eu estou falando assim para você, a minha vida está na sua mão,
Você que tem que cuidar, porque eu não estou sabendo cuidar da minha, entendeu? Então, Então, é imagina a mais carga ou que menos. essa criança não recebe. Exato. Então, a carga que essa criança. Né? Então, a gente acha que isso é tão bonito, é tão romântico no aspecto materno, mas, gente, a gente está colocando isso, a gente aprendeu, né, na consciência sistêmica, né? E Fernando, nosso mestre Fernando Freitas, ele fazia mimimi, 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 né? Quando a mãe chegava e falava isso, né? Então, a vida é nossa, a criança não é nossa vida, a criança ela está ali para que a gente possa, sim, amar, né, daqueles níveis de amor que a gente vai falar em outra live, muito, né, fazer a telepatia para segurar e aos 2 anos não deixar, né, essas coisas todas, mas, acima de tudo, eu tenho a minha vida. Então ela não é a minha vida, a vida é E minha, ela, a ninguém é a criança, vida de a ninguém. vida é dela também, né? E a vida é dela. Então eu não posso, isso não é só filho, eu não posso colocar na mão de ninguém a minha vida. Eu não Casais que se posso. chamam de vida, cuidado. Exatamente, exatamente. Casais que Então se. vamos lá para a Oi, segunda dica. vida! Vamos lá, segunda dica, para ser mais dinâmico aqui. Quiz. Segunda dica é a minha. Cuidado, minha gente, com as homenagens de nomes, sabe? Essas coisas de da minha mãe, meu avô colocou o mesmo nome da minha avó, senhor. E aí, por muito tempo, né, ainda está fazendo esse corte aí de não ficar no lugar ou recebendo a carga ou a expectativa dessa pessoa. Ah, eu vou fazer a homenagem, sei lá, à minha avó que morreu. Gente, esse ser já fica ali identificado com aquele ser. Ou é colocada uma carga, uma expectativa, seja nome de santo, de jogador de futebol, né? Minha mãe colocou a Andréia porque ela tinha uma amiga que ela achava linda, tal, não sei o quê. E aí, olha só a loucura. A minha carga, isso durante um treinamento, lá, uma imersão, a primeira coisa que minha mãe falou assim para o meu pai foi: ai, olha como ela é perfeitinha. E aí, gente, se eu não sou perfeita, eu recebi essa carga em tudo, eu tenho que ser perfeita, perfeita, perfeita para agradar e ser vista e reconhecida a minha mãe. Eu já trabalhei isso, estou. Foi exatamente nessa imersão que eu percebi que eu não tenho que colocar uma mãe ideal, porque ao criar um ideal de mãe, eu me afasto da minha mãe na real e tinha uma carga muito grande de eu ser o ideal, essa expectativa dessa perfeição da minha mãe, já sendo rígida, que já tem esse traço de caráter aí, a gente vai falar sobre isso numa outra live, mas já tem essa carga de ter que ser a número 1 para não ser excluída, para não ser traída. Então, imagina assim. Aí a guia que estava conduzindo lá a minha respiração falou assim: não, tá tudo perfeito. E eu não quero ser perfeita. Assim, Foi muito. E é algo que, tipo, é a mesma coisa quando a gente fala assim, para o filho, coloca, não põe a mão em dinheiro, que o dinheiro é sujo. Ele criou um fiozinho lá que dinheiro na mão é ruim, entende? uhum. Então, assim, cuidado com os nomes, porque o nome, ele tem uma Um identidade. peso. Então, se Tem que ser, o escolher de um nome seja leve e não traga o peso de uma situação ou porque alguém morreu ou alguma coisa e não para seja pesado nesse sentido. substituir, né? E Então, assim tem por um diante. cliente que ele tinha o mesmo nome de um primo do pai. E aí, cara, a vida dele ficou igual à vida do primo do lado do pai. E aí ele conseguiu, depois do tratamento comigo, chegar no pai e falar: eu vou mudar meu nome. Ele foi, fez a mudança, retirou esse primeiro nome do primo e mudou tudo. Então, olha só,
um nome tem uma força, que nem na técnica do Grabovoi, que você vai falando os números, aquilo tem uma vibração, gente. Então, cuidado, atenção para essas homenagens. Terceira dica. A terceira dica é principalmente a gente poder dizer para os filhos, porque nós somos, antes de serem pais, mães, nós somos mulheres, homens, o casal. E antes de ser o casal, nós somos a identidade mulher, a Irene, né? A pessoa que está do seu lado. Então, acima de tudo, a gente não... Beijo! Entrou aí! Oi. Então, uma das coisas que é importante, e eu fiz isso muito com a Andréia, porque como eu me formei primeiro que o Salvador, e aí eu lembro disso de pequenininha, eu fazia assim, olha, a mamãe já vai voltar, ela volta no final da tarde, a mamãe vai precisar trabalhar, a mamãe precisa ganhar dinheirinho, din-din, então, e aí o que eu falo? A mãe da Andréia estava indo, deixando ela o dia inteiro com alguém, né? Porque a mamãe precisa trabalhar. Então, o que é ressignificar? Né? A gente, em PNL, a gente sabe que a palavra tem muita força. O que é esse ressignificar? Olha, eu, a Irene, vou trabalhar, certo? Nós precisamos de din-din, precisa papar, precisa disso, explicar até uma situação, e nós vamos voltar, eu volto no final da tarde, e aí a mamãe vai brincar com você, a mamãe vai cuidar de você. Então, é desafiante a gente mudar isso, porque são padrões, é automático, já tá, né? No automático, né? Já está extremamente no automático. Então, é desafiante? É. Mas o que é importante? Que a gente vai... Do mesmo jeito que eu hoje não sei mais falar a palavra difícil. Quem me conhece até brinca que é a dona desafiante. Eu não sei falar a palavra difícil, porque eu ressignifiquei. E simplesmente ressignifiquei de que forma? Difícil me coloca barreira. Desafiante, como eu gosto de um desafio, desafiante me abre a oportunidade, eu vou. E aí, independente do que tem com medo, vai com medo mesmo e vai. Então, essa é que é importante, a gente ressignificar e tirar essa... Quando você fala, olha, não é a mamãe e o papai vão sair, certo? Ó, certo, a Irene, eu, Salvador, que são os seus papais? Eu sei que parece... Ai, que coisa chata. Eu já estou vendo aí algumas pessoas que eu vi que tá aí fazer. Ai, que coisa. Mas é importante no sentido pra assim que a de criança entenda que existem que tem um casal. papéis, que aquela Exatamente. mãe, ela é profissional, que aquela mãe também é mulher, também é esposa, também é amiga, também é filha, e para que a criança também possa entender que ela vai ter esses papéis também, diferentes papéis, porque senão fica aí um adulto, filhinho, ai, avó, cadê? Eu vou esperando todo mundo fazer por ele. Não, né? Então Então, super importante. Então, eu vou trabalhar e quando a mamãe chegar, vai fazer a sua comidinha. Beleza? É isso? Então, Quarta dica. Tá, é sua, vai. Cuidado com a terceirização da carga. Então, assim, isso é algo também desafiante. Ao invés de falar, o seu pai errou, né? Que na maioria das vezes tem essa alienação parental. Olha o que o seu pai fez para mim. Olha, o que o seu pai me maltratou, o seu pai não me dá atenção, o seu pai... E aí, aconteceu isso anteontem, na nossa conversa. E por saber disso, eu pedi para ela. Anteontem não, ontem de manhã. Ontem de manhã. Ontem de manhã, minha mãe foi dar um exemplo. A Irene foi dar um exemplo. E perceberam como é desafiante, gente? A Irene foi dar um exemplo e usou o seu pai para mim, né? O seu pai, não sei o que, não sei o que lá. E aí, naquele momento, eu me vi assim, tipo... Antes,
de saber disso, da importância e de, né, de ser mãe também, eu já estourava com ela. Por quê? Porque quando você fala o seu pai errou, a criança entende que ela fracassou. Que ela era a sensação que eu tinha, né? Que eu tive. Ela é o meu pai. Então, a carga não é o homem que aquela mulher escolheu, né? Não é o marido que ela escolheu, que não escolheu direito, talvez, né? Mas é o meu pai que está fazendo Escolhi direito, sim. Olha você aí, olha aquilo que eu falo. São anos de que deu certo, né? Que a gente fala, enquanto durou. O casamento não deu certo, ou aquele filho, sei lá, não escolheu algo certo. Não, escolheu, porque faz parte dessa trajetória. E essa escolha fez parte da evolução nossa. Então, e essa eu escolhi esses companheiros de aventura terráquea aqui como pai e mãe, exatamente como eles são, para que eu pudesse cumprir a minha missão aqui, né? Então, quarta dica. Quinta. Que você está falando, não terceiriza. Isso, não terceiriza. Então, o Salvador, né? O caso do meu pai, o nome do meu pai é Salvador. Então, o Salvador teve aquela experiência ou fez aquilo. Ou X, não terceirizar a culpa ou a carga para a criança, para o filho. E aí eu vou dar a gente vai dar juntos aqui uma quinta, que está aí. Cuidado, gente. Não, eu tô só. A gente tem a tendência, né, de querer ser amigão ou amigona dos filhos. Pai e mãe não é amigo, tá? Pai e mãe são pai e mãe. Coisas que a gente, como filho, conversa com os amigos, não vai contar para pai e mãe. Então, saia da expectativa de querer ser amigão ou amigona do seu filho, certo? Por quê? Isso acontecia muito na expectativa da minha mãe. Como ela não tinha essa conexão tão estreita com a minha avó, ela tinha a intenção de eu ser amigona dela, né? Ou dela ser a minha amigona. E aí rompe com uma hierarquia, uma das primeiras leis sistêmicas da hierarquia. Então não dá. Por quê? A função de amizade tem a ver com você ir para fora daquele clã, você ir para a vida, né? E se você quer ser amigão ou amigona do seu filho, você prende aquele filho dentro da família. E aí, inconscientemente, né, você está falando, não, você não pode sair, você não está autorizado em sair desse clã. Você tem que só confiar aqui. Você não pode conhecer outra pessoa, você não pode construir a sua família, você não pode ir para a vida e conquistar as suas coisas. Você vai ficar preso aqui no clã, porque você tem que me ver, hein? Você tem que ser minha amiguinha. Então, é a criança dos seus pais querendo ter amiguinhos, porque eles também não foram autorizados em ir para fora do clã, ou recebeu essa função paterna de ter coragem para sair fora daquilo e conquistar a sua vida. Então, por muito tempo, a gente teve essa relação e, para mim, era muito eu acho que assim, eu acho que é importante... Então, deixa eu colocar. O que ela falou não é autorização. Eu tive autorização, só que o que eu tentei compensar, né? A minha dor da minha criança, por eu não ter tido... Eu tive uma mãe que me amou muito, mas ela tinha um processo por devido à família dela, de que o que é ser mãe? É aquela que tem roupa limpa, né, tudo bem lavado, saúde. Eu dava um espirro, eu dava um espirro, tinha que ir para o hospital, entendeu? Então, então, e aquela que era a boa dona de casa.
E aí, aquela pessoa, aquele apoio emocional, ela não teve também, devido. E aí ela não sabia dar. E aí, como eu sempre fui muito comunicativa, tal, eu queria o quê? Eu não estou me justificando, eu estou querendo dizer que às vezes você tem autorização daí para fora, porque eu fui para fora, e muito. E era isso que eu era muito criticada também, né? E aí eu queria aquele aconchego, aquilo que eu não tinha, minha criança não tinha, que era o aconchego emocional, o apoio emocional, eu fui buscar fora com os meus amigos e com as minhas amigas, Porque né? aí vai pro excesso. Né? Vai por Porque excesso. Então, eu acho que assim. Esconde um excesso e todo excesso esconde uma Então, falta. Mas vamos fechar que eu tenho que já está nos explodiu o horário. Explodiu o horário. Então, se você gostou de tudo isso, manda perguntas para a gente. Se você gostou de algum tema e quer que a gente fale, eu vou combinar aqui com a minha mãe, com a Dona Irene, para a gente fazer esse bate-papo e trazer mais conteúdo aqui para vocês. E então, quem quiser fazer uma constelação, quem quiser algum atendimento da Irene, vocês podem mandar uma DM para ela, tá? Então, ela atua com mesa estelar do fogo sagrado, com radiestesia, com constelação sistêmica. Se ela tem uns cursos, né? Como que chama? Workshops que ela faz dentro das empresas, então, para poder... Projeto. Deixa eu só... O projeto de desenvolvimento de pessoas, equipes, liderança. Então, onde fiz todos os tratamentos com ela, é a Débora, filha de uma amiga minha, que é do colégio da Ângela Ferro. Então, e a Débora fez vários comigo. Então, assim, são tanto a pessoa física, que são as pessoas com várias terapias, terapia integrada, e dentro das empresas, todo o trabalho de desenvolvimento de pessoas, desde coach sistêmico com CEOs, até chão de fábrica no aspecto porque aquilo que eu falei, os sentimentos são os mesmos, o que muda são as situações. Então, e esse trabalho de desenvolvimento humano é extremamente importante, principalmente agora que está todo mundo aí com muitas coisas, e não vamos falar sobre pandemia, mas todo mundo sabe quais são as consequências emocionais e físicas que estão acontecendo aí, e é exatamente isso que eu trabalho dentro das empresas e na pessoa física também. E é muito importante, gente. Então, eu sou suspeita para falar, mas, olha, foi depois de muitos processos da gente, assim, que... bom, não vou entrar sobre isso, mas foi... através de todo esse conhecimento que a Irene trouxe para a minha vida, como mãe, como profissional, como mulher, tal, que me fez hoje também ter essa vontade de trazer, Bom, coloca aí, vai. Então, só para finalizar, de ser essa mulher profissional, que eu procuro compartilhar com todos vocês. Então, mãe, eu te agradeço do fundo do meu coração por tudo. Eu sei que em vários anos a gente teve muitos desafios, mas esses desafios nos tornaram quem nós somos hoje, tanto como profissionais, como mulheres, como filhas, como mães. Então, eu te agradeço por você ter aceito, no fundo do meu coração, em ser a minha guia aqui na Terra, para que eu possa cumprir a sua missão. E eu te aceito e te amo do jeito que você é, da maneira como você é. Você não precisa mais ficar dependente de uma aceitação do olhar para o outro, porque você já é. Você já é a expressão de Deus aqui na Terra, da forma como você é, minha mãe. E eu te amo muito do jeito que você é. E gratidão por você ter me ensinado a brincar de viver. Então, uma surpresinha aí para vocês. Essa é a música que minha mãe... Não, deixa eu falar isso. Deixa eu falar isso.
Eu não sabia por quê. Toda vez que eu escutava essa música, assim, eu me sentia extremamente plena e essência de Deus, como uma essência de Deus dentro da minha barriga, porque eu sei que ela foi feita com muito, muito, muito amor. E o amor incondicional começou ali, né? Quando eu escutava essa música, todas as vezes eu não entendia o porquê que eu sentia uma emoção imensa e às vezes eu ficava tentando entender a letra e não conseguia, mas hoje a gente sabe, desde sempre a gente canta em karaokê, a gente gosta de cantar junto, tá? E a música é essa daqui, e que quem que depois puder olhar a letra vai entender tudo isso. Primeiro, muito obrigado por tudo que você falou, filha. É um presente de Deus o que você acabou de dizer. Ainda temos muita coisinha, né? A gente tem sempre coisas a melhorar, 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 mas acho que a gente já conseguiu muita coisa, né? Mas Te que eu amo percebi é que infinito. uma coisa desse tempo para cá, que algo que eu não sabia que era algo que me faltava, era algo que eu sentia que como se fosse uma falta, e que hoje, através de você ter aceitado vir para cá e assim, né, dando continuidade a essa linhagem, é a sensação de dignidade, que eu sou um ser digno, merecedor, né, de ser essa mulher, de ser da abundância, da riqueza, da prosperidade, que a gente não precisa ser escassa, não precisa ficar doente para ser feliz, para crescer espiritualmente. Eu fiquei tão emocionada que eu tirei a Chongamonga, tirou do lugar que tinha tinha que ser, tá? Tudo bem, tá tudo. Tem tudo do jeito que tem. Exatamente. Então eu acho que a gente convida todo mundo aí a cantar agora exatamente a música. Deixa essa nhaca aqui. Que tem os reclames, as propagandas, tinha que ser desse jeito, né? Ter confuso que nem nós somos, né? Então tá entrando, só para vocês entenderem. Só adianta um pouquinho. Que a emoção começa agora. Canta com a gente! Eu quero tentar de viver. Sem esquecer quem é o centro do universo. Seria maior o prazer. Agora! Você verá que é mesmo assim, que a história não tem fim. Continua a ser o que você responde sim. A sua imaginação, a arte de sorrir, cada vez que o mundo diz não. Então diga sim para a vida, diga sim para você, diga sim para quem você é. Você é a expressão de Deus da forma que você é. Que eu quis usar pelo meu caminho. Todo mundo que tá aí, com certeza, eu amo. Por mim, que é seu amigo, e por ela. E mesmo que a gente não conhece, eu te amo também. Porque você escolheu estar aqui e nos fazermos essa transição. Beijo! Semana que vem vai ter a Lúcia Barros, que vai contar para a gente sobre o poder da presença, a importância da presença aqui, então, nesse especial do Hackeando no mês de maio, das mães. Gratidão, mãe, a todos vocês. Eu tenho que correr aqui, fazer a minha função de mãe. E vai cuidar da minha... Te amo e vai cuidar da continuidade, da nossa continuidade, certo? Para você que não conseguiu assistir ao vivo, vai ficar gravado no meu IGTV, aí você compartilha, manda para todo mundo.
que é essa a intenção daqui. Beijo, beijo, beijo. Até Com muito amor. Beijo. às 9 horas. Beijo, muito amor, luz, paz, saúde para todos vocês. Até! Fiquem com Deus. Tchau. Tchau. Tchau, fiquem Te com amo. Deus. Te Te amo, amo. filho.